Olá, está no ar mais uma edição do Bom Dia News, aqui pela O Dia TV, nova afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. A gente começa esta edição do Bom Dia News mostrando os destaques do Jornal O Dia desta segunda-feira. No Caderno Brasil, 1 em 3 crianças está acima do peso. No Caderno de Política, você confere uma entrevista com o novo secretário de Educação do Estado, Ellen Gera. Ele vai comentar os desafios da pasta e o que vai melhorar na educação do Estado. No Caderno Empreender, você confere as inovações do mercado pet em Teresina. Esses e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. A primeira matéria do Bom Dia News desta segunda mostra que o teresinense é solidário e que ajudou as famílias que foram desabrigadas na enxurrada que aconteceu na última quinta-feira no Parque Rodoviário. Confira na matéria. Pelo menos 30 casas foram atingidas pela água. 40 pessoas ficaram feridas. 2 morreram na tragédia que aconteceu nesta quinta-feira no bairro Parque Rodoviário. Mais de 40 famílias estão desabrigadas. O momento agora é de solidariedade, é de ajudar. Uma campanha está arrecadando doações para as famílias atingidas pela tragédia. O ponto de arrecadação fica aqui, na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que fica na Praça da Imaculada Conceição, na Morada Nova. Outro ponto de arrecadação também é na paróquia São Francisco das Chagas, no Lorival Parente. Felizmente, o teresinense entende o momento e ajudou trazendo doações. A cada momento, pessoas trazendo mantimentos para os desabrigados. Crianças, jovens, adultos, gente de todas as idades. Roupa e algumas pequenas coisas, massa de milho. Material de limpeza, sabão em pó, material de higiene pessoal, desodorante, escova de dente, pasta, shampoo, sabonete, 50 lençóis, 50 toalhas, vassoura, rodo, pano de chão, saco de lixo. Quem coordena a campanha é o padre Carlos César. A gente diz que precisamos de ajuda e basta que eles vejam a necessidade dessas pessoas que vivenciaram essa tragédia de ontem. E é incrível como aquele que tem pouco sabe repartir. Agora que a gente está precisando assim, e até pede, conclama ao povo de Deus para nos fazer doação, é de remédios, né? A água e o remédio nesse momento eu acredito que são indispensáveis. As doações podem ser alimentos, roupas para adultos e crianças, lençóis, material de higiene, limpeza, remédio, colchonetes e calçados para as famílias atingidas. Os telefones de contato para quem quer ajudar são 086-3227-1118, 086-98808-6056, 086-99814-3637, falar com a Patrícia, 869-9450-8093, para falar com a Carla Rosana, e 869-9568-2477 para falar com a Adriana. Os gestores de Teresina se reuniram na última sexta-feira para traçar metas sobre as famílias desabrigadas do Parque Rodoviário e também sobre a iminência de inundações e alagamento com o aumento dos níveis das águas do rio Parnaíba e Puti. Confira. A reunião aconteceu na vice-prefeitura e estavam presentes o prefeito Firmino Filho, representantes das SDUs, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Defesa Civil. Os gestores municipais avaliaram a situação da cidade e principalmente traçaram planos para os desabrigados do Parque Rodoviário. Lá nós estamos tendo ações de saúde, ações de assistência social, assistência às famílias que estão desabrigadas e tudo isso num conjunto de atividades e atitudes que o prefeito tem determinado à sua equipe. Volto a frisar que outras medidas com relação às demais regiões da cidade já estão sendo providenciadas. O nível crescente dos rios Parnaíba e Poti é outra preocupação que foi discutida na reunião. E já foi
dado pela Prefeitura de Teresina um sinal de alerta para algumas regiões e algumas famílias na cidade de Teresina, da possibilidade de inundações e alagamentos. Por exemplo, a região ali do Parque Mandacaru, a região da Vila Pantanal, a região Monte Verde. Então, essas regiões, nós estamos nos precavendo, tomando medidas para retiradas de famílias, caso haja, como já disse, essa subida significativa do nível dos rios, tanto Parnaíba como Puti. Por conta da urgência, o secretário destaca as prioridades e o que vai ser feito de concreto no momento. O prefeito tem tido uma atuação firme nesse sentido, tem reunido sistematicamente sua equipe, determinado ações para que nós possamos dar não só o apoio, a solidariedade às pessoas na cidade de Teresina, às famílias na cidade de Teresina, mas que nós tomemos também ações preventivas e algumas de soluções definitivas para equilibrar esses problemas em nossa cidade. Nós temos problemas de inundações em algumas regiões da Zona Norte. Então, nós estamos trabalhando para que haja um controle efetivo. Hoje, nós temos o bombeamento permanente e diário das águas do rio Puti, para que não haja interligação de águas das lagoas que inundem aquela região norte novamente. Então, isso já foi uma coisa efetiva feita e nós vamos continuar trabalhando nisso. A Prefeitura de Teresina realizou no último sábado a retirada das famílias que moram em 12 áreas atingidas pelas chuvas na capital. Confira. As 12 áreas monitoradas pela Prefeitura e os pontos de abrigamento das famílias são Zona Sudeste, Vila Verde, Nossa Senhora da Guia, Pantanal e Novo Milênio. A base de abrigamento é a paróquia São José, no bairro Novo Horizonte. Zona Sul, Vila Nova Parnaíba, Prainha, Areias e Parque Vitória. Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência Professora Marlene, no bairro Monte Castelo. Na Zona Leste, a Vila Mandacaru, que está em monitoramento. Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência da Vila Bandeirantes. Na Zona Norte, Água Mineral, Risoleta Neves, Vila Ferroviária. Nessa região, a base de abrigamento é o Centro de Convivência Ualferraz. Felizmente, a chuva deu uma trégua neste final de semana e o teresinense ficou aliviado com a diminuição do nível das águas do rio Puti e Parnaíba. O nível das águas do rio Puti está começando a baixar. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, o nível do rio reduziu mais de 1 metro em 12 horas. Ontem, o volume das águas tinha reduzido para 9,81 metros. Com a redução do nível das águas, o rio Puti sai da cota de inundação e fica em cota de alerta. Apesar da diminuição do volume das águas, o rio segue tendo monitoramento, bem como as áreas sujeitas a inundações e de risco. Por conta do nível das águas do rio Puti, a alça de acesso à Avenida Padre Humberto Pietro Grande, pela Ponte Ualferraz, continua interditada. A ação foi por conta de uma fissura que surgiu na pista. As outras vias às margens do rio Puti seguem com o tráfego liberado normalmente. Já o nível do rio Parnaíba teve um leve aumento no domingo e sai da cota de atenção para a cota de alerta. A Defesa Civil continua fazendo o monitoramento das águas, já que o que determina o nível do rio são as chuvas que caem na nascente e nos afluentes. Para esta segunda, a previsão do tempo indica chuvas ao longo do dia, com precipitações mais fortes no final da tarde. A máxima da temperatura é 32 graus. As chuvas no litoral neste final de semana reduzem o ritmo. Apesar da redução dos volumes, as cidades de Parnaíba e Ilha Grande já acumulam mais de 300 milímetros de chuva nos 6 primeiros dias do mês. Os contribuintes do Imposto de Renda podem destinar parte dos recursos para entidades filantrópicas. Essa possibilidade pode ser feita no ato da declaração do Imposto de Renda. Quem traz as informações é a repórter Isabela Lopes. Talvez você não saiba, mas parte do seu imposto de renda pode ser doado para beneficiar entidades sem fins lucrativos e que desenvolvam projetos que atendam crianças e adolescentes. Durante a declaração anual do imposto de renda, é possível destinar até 3% do imposto devido para os fundos dos direitos da criança e do adolescente.
É um processo muito simples. Na sua declaração do imposto de renda, você vai marcar lá numa caixinha, numa ficha, né, doações diretamente na declaração, e aí você vai escolher para qual fundo você quer, qual município ou até o fundo estadual você quer destinar. E nós temos o percentual limite, né, na declaração de 3%. Atualmente nós temos 21 municípios que podem receber essa destinação. Desses 21, a Receita Federal, no ano passado, recebeu a devida informação de R$ 334 mil que as pessoas contribuintes contribuíram, destinaram para esses fundos. No Piauí, dos 224 municípios, apenas 21 estão inscritos para receber o imposto do fundo recolhido em DARF. Desses, somente 8 estão aptos a serem beneficiados com as doações. Para pleitear os recursos, as instituições precisam se inscrever no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde os projetos serão submetidos a análises. Esse edital ele é no valor de 920 mil. Nós temos 8 diretrizes voltadas, são ações que devem ser voltadas para a área da infância e adolescência, a proteção de direitos dessas crianças e adolescentes. Quem pode se inscrever são as OSCs, que são organizações da sociedade civil. Essas organizações elas têm que ter atuação no município de Teresina e elas têm que estar inscritas no Conselho da Criança e do Adolescente. As doações destinadas ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente já beneficiaram centenas de entidades em todo o Piauí. Uma dessas instituições é a Fazenda da Paz, localizada em Teresina, que desenvolve um trabalho de acolhimento e inclusão a adolescentes com dependência química. São importantes para a gente, principalmente para o nosso público, que são públicos de adolescentes que estão em tratamento da dependência química. Então a gente já teve projetos voltados para curso de qualificação profissional, a gente tem projetos, inclusive a gente tem o projeto que é o Bola para Frente, que ele foi financiado pelo Fundo da Criança e Adolescente, através do Conselho. Hoje ele não é mais financiado, mas a gente dá continuidade porque foi uma oportunidade que a gente teve também para estar agregando esses valores, né? E a gente traz a interação de adolescentes que estão no tratamento da dependência química, como outros adolescentes de outras comunidades, para mostrar para eles a oportunidade que eles podem ter quando eles terminarem, né? Na área do esporte, principalmente, que é o Bola para Frente. Hoje nós temos o Integrando Cidadania, que a gente está executando nesse momento também, que é financiado pelo Fundo da Criança e do Adolescente, que é justamente para a cidadania, fortalecimento dos vínculos familiares. São projetos que é voltado exclusivamente para o adolescente que está dentro da dependência química, em tratamento, e a gente agrega esses valores, que aí a gente promove lazer, né, a cidadania, fortalecimento dos vínculos. Então, para a gente é maravilhoso ter essa oportunidade de executar projetos através do Fundo da Criança e do Adolescente. Com a destinação de parte do imposto de renda, é possível ajudar não somente projetos desenvolvidos como o da Fundação da Paz, mas centenas de ações espalhadas por todo o estado e que realizam projetos voltados para as crianças e adolescentes. Nós temos um longo caminho, né? Porque nós, pelas nossos números, nossa estatística, a gente imagina que esse valor pode chegar em até 30 milhões, ou muito próximo. Então, veja, de 334 mil para 30 milhões, nós temos uma grande diferença. E eu acho que um grande trabalho e uma grande contribuição como cidadãos para o nosso Estado. Quando você é contemplado através do Conselho da Criança e do Adolescente, pelo fundo, o seu projeto para você trabalhar essas crianças e adolescentes na sua comunidade, né, na sua instituição, é maravilhoso. Então, as pessoas que tiver essa oportunidade, essa consciência, sensibilização de estar trazendo, de estar direcionando esse imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, é muito importante, porque a gente vai estar trabalhando e vai estar dando oportunidade para esses adolescentes e crianças que tanto precisam. O prazo para declarar o imposto de renda segue até o dia 30 deste mês e devem declarar aqueles que tenham recebido em 2018 rendimentos tributários em soma superior a R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos, não tributáveis e tributados na fonte com soma superior a R$ 40 mil.
A edição do Bom Dia News desta segunda-feira vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa Assembleia em Foco. Mais informações ao longo da nossa programação. Ao meio-dia, o Dia News primeira edição com a jornalista Nájila Fernandes e às 6 da tarde, o Dia News segunda edição com Lívio Galeno. Boa semana e até amanhã.